Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Dalton e hoje nós estaremos resolvendo mais uma vez uma questão sobre razão adiabática. Uma nuvem cúmulos tem a sua base a 850 metros de altura. Determine a temperatura do ar a 2.000 metros dentro da referida nuvem, sabendo-se que a temperatura do ponto de orvalho a 600 metros de altura é de 9 graus Celsius. Colegas estudantes, temos aí então mais uma questão sobre razão adiabática. Se você ainda não viu o meu vídeo anterior, lá eu explico de uma forma mais detalhada a respeito dos gradientes térmicos da natureza. Razão adiabática seca, razão adiabática úmida, gradiente do ponto de orvalho. E se você não viu ainda esse vídeo, clique, eu vou deixar na descrição, para que quando você resolver essa questão aqui, você já tenha entendimento dos gradientes e dos conceitos que foram explicados na aula anterior. Então, a questão ela traz a informação de que temos uma nuvem cúmulos, ou seja, uma nuvem de instabilidade. Esta nuvem ela tem a formação da sua base a 850 metros, então eu estipulei uma linha a 850 metros, e ele me pergunta qual que é a temperatura do ar, considerando uma parcela de ar saturada, ou seja, dentro da nuvem, a 2 km da superfície. Ok? Uma terceira informação que nos traz é que a temperatura do ponto de orvalho a 600 metros é de 9 graus. Essa temperatura do ponto de orvalho, ela não está ali por acaso. Na verdade, essa temperatura do ponto de orvalho, ela está ali propositadamente para me levar a uma outra informação. Que informação é essa? Vamos lembrar que na base da nuvem, a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho, elas serão iguais. Isso significa dizer que se eu calcular a temperatura do ponto de orvalho na base da nuvem, eu terei ao mesmo tempo a informação sobre a temperatura do ar na base da nuvem. E tendo a temperatura do ar à base da nuvem, eu consigo chegar à temperatura do ar dentro da própria nuvem, ok? Lembrando também que a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho, elas se igualam neste nível que é a base da nuvem, que também é conhecido como nível de condensação convectiva. Então esses conceitos eles são importantes de serem entendidos, porque isso com certeza facilita a compreensão da resolução do problema que vem a seguir. Bom, se a informação sobre a temperatura do ponto de orvalho, sendo de 9 graus, ela não está ali de forma despretensiosa, ou seja, ela é fundamental para a resolução do problema, eu preciso calcular qual que é a temperatura do ponto de orvalho na base da nuvem, porque ali na base da nuvem, essa temperatura vai se equivaler à temperatura do ar. A pergunta é a seguinte: qual que é o gradiente térmico que eu vou utilizar para fazer essa redução até a base da nuvem? Então, eu sempre costumo ensinar em sala de aula que nós dispomos de uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas ela tem entre 3 ou 4 ferramentas e eu preciso escolher qual que é a ferramenta adequada para fazer a aplicação desta ferramenta. Ok? Então, quando você tem a temperatura do ponto de orvalho informada num determinado nível e você vai continuar reduzindo essa temperatura para se chegar em outro nível, qual que é a ferramenta que você vai utilizar? Qual que é o gradiente térmico que você vai utilizar? Então, nós sabemos aqui que será o gradiente da temperatura do ponto de orvalho. E o gradiente da temperatura do ponto de orvalho é 0,2 de grau a cada 100 metros. 0,2 a cada 100 metros. Bom, há duas formas de resolução deste problema. O primeiro é fazendo uma simples regra de 3. A regra de 3, eu imagino que algumas pessoas, alguns alunos tenham alguma dificuldade de fazer. Por que razão? Porque a regra de 3, para que ela seja montada corretamente, ela exige uma interpretação. E às vezes lá no nervosismo, na banca, de repente você não tenha de bate-pronto essa informação. Ou você não consiga, talvez, fazer a correta interpretação e isso pode levar a um resultado errado.
se a cada 100 metros a variação do gradiente do ponto de orvalho será de 0,2 de grau, quantos graus variará em 250 metros? Então você veja, metros embaixo de metros, graus embaixo de graus. Fazendo a resolução do problema, você vai chegar aqui em 0,5 graus, que é a variação desses 250 metros, considerando a aplicação do gradiente do ponto de orvalho. Agora, uma outra forma de você fazer, que eu considero também que é bastante simples e importante, é você gravar uma fórmula para fazer essa regra de 3. Na verdade, o resultado é o mesmo, vai chegar no mesmo resultado, a diferença é que você vai se sentir talvez mais seguro gravando essa fórmula que aí está. Que fórmula é essa? É a fórmula do gradiente térmico, que é multiplicado pela altura dividido por 100. Então eu vou pegar a altura, dividir por 100 e multiplicar pelo gradiente térmico em questão. Como essa questão, o gradiente térmico é o gradiente térmico do ponto de orvalho, é isso que eu coloco aqui na minha fórmula. Então, fazendo a continha aqui, eu tenho a multiplicação 0,2 que multiplica 250, que é a altura, dividido por 100. Eu consigo fazer aqui uma eliminação dos zeros, então é 25 dividido por 10. Imagina o seguinte, são 25 horas de voo que serão distribuídas entre 10 alunos que estão fazendo as horas de voo. Cada aluno vai receber 2 horas e meia, que multiplicado por 0,2 vai me dar o 0,5. Lembrando, pessoal, que essa conta que você vai fazer aqui, você pode utilizar no dia da banca a calculadora de 4 funções, então não se preocupa com isso aí. Então o meu conselho é que você, de repente, se não consiga ou tenha dificuldades de montar uma regra de 3, seria bacana você gravar essa fórmula do gradiente térmico. Eu vou deixar aí, você pode ver quantas vezes você quiser. Resultado: a temperatura do ponto de orvalho e, consequentemente, a temperatura do ar à base da nuvem, ela vai ser de 8,5 graus centígrados, ok? E aí nós temos uma outra situação. Nós temos, novamente, que buscar, dentro da caixa de ferramentas, qual que é o gradiente térmico adequado para fazer a redução até os 2 km de altura. Neste caso aqui, considerando que é uma parcela de ar saturada, eu tenho que buscar aquele gradiente que varia dentro da parcela de ar saturada. Neste caso aqui eu tenho a RAU, que é a razão adiabática úmida, cujo valor é 0,6 de grau a cada 100 metros. Estabelecido isso, 8,5 graus que eu tenho na base da minha nuvem, e calculando pela diferença, que é 1.150 metros entre 850 metros da base da nuvem e 2.000 metros, que é a altura em que se pede a temperatura do ar dentro da parcela de ar saturado, fazendo uma regra de 3 ou aplicando a nossa fórmula que eu coloquei na questão agora anterior, você vai chegar a 0,6, que multiplica a diferença entre a base e a altura que se pede no problema, dividido por 100. Corta os 2 zeros e você tem 115 dividido por 10, é 11,5. E multiplicado por 0,6, me dá uma diferença de 6,9. 8,5 menos 6,9 vai me dar um valor de 1,6 graus positivos. Agora essa brincadeira está ficando melhor, né? Imagine então, com essas informações que você tem já, essas ferramentas dentro da caixa de ferramentas, você consegue resolver vários outros tipos de problemas que estão atrelados à razão adiabática. Por exemplo, quais são as temperaturas do ar e do ponto de orvalho à superfície? Imagine então que a questão lhe dê apenas a temperatura do ar na base da nuvem. Ora, você novamente chama a sua memória a caixa de ferramentas e, para que você consiga deduzir,
para que você consiga chegar às temperaturas corretas ambas à superfície, basta que você aplique o gradiente térmico correspondente a cada uma delas. Então, neste caso, para que eu descubra qual que é a temperatura do ar à superfície, eu devo aplicar o gradiente da razão adiabática seca. Se eu vou para baixo, eu aumento a temperatura. A outra informação, para reduzir da temperatura do ponto de orvalho, que é a mesma temperatura do ar na base da nuvem, eu aplico o gradiente do ponto de orvalho. Aplicando em ambas a fórmula, que é a regra de 3, eu vou ter os valores de variação de 8,5 graus para a temperatura do ar e 1,7 graus para a temperatura do ponto de orvalho. 8,5 com 8,5 me dá 17. 8,5 com 1,7 me dá 10,2. Então eu cheguei aqui rapidamente às temperaturas do ar e à temperatura do ponto de orvalho, ambas à superfície. Aí eu queria te fazer um outro questionamento, né? Por exemplo, com base nas temperaturas do ar e do ponto de orvalho, ambas à superfície, que é o que nós encontramos agora, 17 e 10,2. Qual será a altura da base da nuvem, né? Então também é possível calcular através de uma fórmula, e essa fórmula eu vou explicar como que ela surgiu, ok? Então considere, por exemplo, que eu aplique os gradientes da razão adiabática seca para a temperatura e o gradiente do ponto de orvalho para a variação do ponto de orvalho, a cada 100 metros. Então eu vou ter 16 com 10, 15 graus com 9,8, 14 graus com 9,6, 13 graus com 9,4 e 12 graus com 9,2. Aqui o exemplo é até 500 metros. A pergunta que eu faço a você: o que cada temperatura, tanto do ar quanto do ponto de orvalho, ela tem em comum? Perceba que a variação de 6 para 5,2, 5,2 para 4,4, para 3,6 e 2,8, esta variação, ou seja, o valor em que as duas temperaturas, temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho, decrescem, ela é a constante 0,8. Então eu posso dizer que a cada 100 metros, a temperatura entre as duas decrescem ou se aproximam 0,8 graus centígrados. Se eu pegar os 100 metros e dividir por 0,8, eu vou ter a constante 125. Essa constante 125, se for multiplicada pela diferença entre as duas temperaturas à superfície, considerando que a nuvem é uma nuvem de instabilidade, vai ser possível calcular a altura da base da nuvem. E a altura da base da nuvem, essa fórmula é mais uma ferramenta que pode ser acrescentada na minha caixa de ferramentas. Mas se lembrando que o cálculo da altura da base da nuvem, ela somente é possível se o problema ele me informa a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho, ambas à superfície, e se essa nuvem ela tem a origem na formação de instabilidade, ou seja, uma nuvem cúmulos. Fazendo então aqui o cálculo com as informações que nós temos do problema, basta fazer a diferença entre o 17 e o 10,2, que vai me dar 6,8. Multiplica o 6,8 por 125 e eu vou ter o valor da base da nuvem em 850 metros. Bom, pessoal, chegamos então ao final de uma videoaula. Espero que eu tenha ajudado você, espero que a resolução desses exercícios contribuam para a compreensão do assunto que você tem estudado. Eu gostaria também de mostrar para você a respeito do meu blog. Eu vou deixar na descrição o endereço dele e os dois últimos posts eu trato justamente sobre essa questão de processos adiabáticos, como que eles agem na natureza. E o último que eu postei agora recentemente é o equilíbrio térmico na atmosfera. Tem bastante informação aqui e certamente ele vai trazer um esclarecimento ainda maior
a respeito do tema desta aula. Finalmente, no final desse artigo, e também vou deixar na descrição aqui para você, eu elaborei um mini simulado, e esse mini simulado é sobre o tema dessa aula. Ele reforça e ele contribui aí para o esclarecimento, contribui para o teu aprendizado. Bom pessoal, então era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que você tenha gostado desta videoaula. Se você gostou, já deixa o teu like aqui embaixo. Isso ajuda bastante o nosso canal. E também compartilha com amigos que estão estudando para aviação. Aguarde também por novos vídeos que serão colocados no ar em breve. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!